Daí pessoal, e no programa de hoje a gente fala sobre um tema campeão entre os homens, ejaculação precoce. E para falar sobre ejaculação precoce, a gente selecionou algumas dúvidas que chegaram aqui pra gente. A primeira dúvida chegou pelo site doutorjairo.com.br e diz o seguinte: doutor, perdi minha virgindade há 1 ano e nas primeiras vezes eu fui extremamente rápido, porém acreditei que com o tempo ia melhorar, mas depois de tanto tempo continuo sendo extremamente rápido, questão de segundos. E olha só, hein? Eu faço sexo frequentemente com a minha namorada. O que eu posso fazer? A segunda pergunta, que também chegou pelo site, é o seguinte: masturbação masculina ou homem se relacionar com prostitutas pode ocasionar ejaculação precoce? E a terceira e última dúvida chegou pelo Facebook e pergunta o seguinte: preciso de ajuda, estou com ejaculação precoce, como faço para prolongar? E olha só, pessoal, a gente vai tentar responder aí para esses 3 seguidores que acompanham a gente no site, no Facebook, no YouTube, né, trazendo informações, dicas sobre esse tema que é super comum entre os homens. Então vamos lá. A gente já contou aqui no canal para vocês o seguinte: ejaculação precoce é muito frequente no início da vida sexual do homem, né? A gente estima, né, que pelo menos a metade dos meninos, né, vai ter algum grau de ejaculação precoce nas suas primeiras experiências sexuais. E qual que é a principal causa da ejaculação precoce? Ansiedade, nervosismo, excesso de excitação, não saber controlar ainda as reações do próprio corpo, tudo isso, né, faz com que a gente tenha ou possa ter ejaculação precoce. E aí, né, com um pouquinho mais de experiência, com um pouquinho mais de amadurecimento, a gente acaba controlando e prolongando esse tempo até a ejaculação, né? Isso pode acontecer, isso é muito comum, um fenômeno comum para todos os homens. Aí você começa a namorar, como foi o caso do nosso primeiro internauta ali, nosso primeiro seguidor, né? Ele conta pra gente que começou a namorar, tá 1 ano namorando e mesmo assim continua ejaculando muito rápido em questão de segundos. Então, o que a gente pode ajudar ele nesse caso? Bom, 1 ano já teria dado tempo, né, da pessoa, né, em condições normais de temperatura e pressão, né, da pessoa se adaptar à nova parceira, vencer alguns tabus, né, controlar a ansiedade, ter mais intimidade e aí conseguir prolongar o tempo. Jim? Oh não. Oh não. Oh, não. Parece que aí você tem uma ansiedade exacerbada, né, que você não está conseguindo controlar por conta própria, né? O medo de ter ejaculação precoce te deixa ainda mais ansioso e aí o que acontece? Na hora H vai rápido mesmo. Às vezes, alguns homens contam pra gente que ao tirar a roupa, né, ao chegar, ao se aproximar da parceira, né, poucos segundos mesmo, ou mal, né, começou a penetração e já ejacula. E isso não é legal, né? O cara fica infeliz, fica insatisfeito, né? A parceira também não curte o que está acontecendo, ele fica encanado, preocupado, que a parceira não está gostando e tudo isso vira uma bola de neve que só deixa o cara mais ansioso, né, e ele não consegue quebrar esse ciclo de ansiedade. E aí o que é mais bacana? Talvez procurar ajuda, né, de um especialista, né? Conversar, por exemplo, com um psicólogo, com um urologista, com um psiquiatra, que vai te mostrar como tentar controlar essa ansiedade para você quebrar esse ciclo. Esse é um ponto. O segundo ponto, para alguns casos, né, quando a gente não consegue controlar de jeito nenhum, a gente pode usar um remedinho, né, um antidepressivo, que como efeito colateral ele pode prolongar o tempo de ejaculação. Isso durante um tempo, alguns meses, até o indivíduo retomar o controle, né? E aí a vida ficar mais fácil para todo mundo, né? Então essas são as principais dicas aí para o nosso amigo. Com relação à segunda dúvida, masturbação leva a ejaculação precoce? Não. Fazer sexo com um profissional do sexo leva a ejaculação precoce? Também não, né? Não tem nenhum desencadeante específico que vai levar à ejaculação precoce. O que acontece é que, por exemplo, talvez, né, ao ter relação sexual só com o profissional do sexo, ele não consiga criar uma intimidade, ele não consiga vencer essa ansiedade e ele acaba ejaculando rápido demais, né? Em geral, a partir do momento que a gente tem uma relação mais estável, de novo, né, consegue desmistificar, né, algumas questões no sexo, quebrar tabus, criar intimidade com a parceira, a gente começa a conseguir controlar esse tempo de ejaculação, né? Essa é a regra. Então não é masturbação, não é profissional de sexo que vai fazer com que a pessoa tenha ejaculação precoce. E em relação à última dúvida, né, ele pergunta aí como prolongar.
Então, assim, a dica final é essa, tentar controlar a ansiedade. Aí tem várias técnicas, né? Então, né, a gente até brinca com uma técnica que chama stop and go, né? Pare e comece, pare e comece. Então você tá lá no meio de uma penetração e tal, aí sente que tá chegando, para um pouquinho, né? Tira o pênis, por exemplo, da vagina, no caso do homem tá fazendo sexo com a mulher, ou se tá fazendo sexo oral, né? Interrompe ali o sexo oral, se tá fazendo sexo anal, interrompe o sexo anal, aí dá um tempinho, brinca um pouco mais, aí volta a ter penetração. Então isso que a gente chama de stop and go, né? Pare e comece, pare e comece. Isso de alguma forma pode quebrar, né, esse momento, né, esse pico, né, de prazer e fazer com que o indivíduo consiga controlar um pouco melhor, né, esse tempo. Então, de novo, é uma questão de ansiedade. Se você conseguir controlar essa ansiedade, esse ciclo, né, o tempo vai se prolongar sim. Só mais uma observação. Tem muita gente que pergunta, dá para usar um anestésico no pênis, né, uma pomadinha anestésica para diminuir a sensibilidade? Dá para usar aquelas camisinhas, né, com efeito retardante, né, que diminuem também a sensibilidade e prolongam supostamente o tempo de ejaculação, né, gente? Então, de novo, tanto esses anestésicos como essas camisinhas com efeito retardante têm um efeito muito pequeno, muito limitado, porque, de novo, o estímulo para ejaculação não está exatamente na sensibilidade do pênis, está aqui, ó, na cabeça da gente. Então, se você consegue controlar a ansiedade, né, o resultado é muito melhor do que usar anestésicos ou camisinhas com efeito retardante. Só uma dica, mais uma observação aí para vocês. E aí, curtiu as informações? Então conte para seus amigos e se inscreva aqui no canal. Valeu, até semana!